100.7. Mix. Agora na Mix. Mix Notícias. As notícias do Brasil e do mundo pra você. Mix Notícias. Juntos no melhor Mix 7 em ponto. Bom dia. Hoje é sexta-feira, 30 de agosto de 2019 e vamos aos destaques do programa. PIB do Brasil cresce 0,4% no segundo trimestre e afasta risco de recessão técnica. A economia se recupera lentamente, mas há espaço para melhora, diz IBGE. Queimadas são proibidas em todo o país. Ministro defende revisão nas demarcações de terras indígenas. Polícia do Pará identifica suspeitos de provocar queimadas na Amazônia. Dólar renova a máxima do ano e fecha a R$ 4,17 de olho no PIB e nas incertezas externas. Saca de 50 quilos de açúcar cristal segue em alta de 0,67% ao dia, cotada a R$ 61,36. Arroba do boi gordo segue estável, cotada a R$ 146 à vista no estado do Rio de Janeiro. E há cerca de 30 minutos, aproximadamente, no quilômetro 51 em Campos, no sentido Niterói, há uma manifestação que interdita totalmente a pista. Daqui a pouquinho maiores detalhes para você no nosso Mix Notícias que começa agora. Aproveite e mande mensagem para o WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix Notícias. Temperatura no momento 17 graus e máxima do dia prevista para 28. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noites com poucas nuvens. Para o final de semana, a previsão de sol e elevação da temperatura máxima podendo chegar até 31 graus. E atenção, hein? Na BR-101, a cerca de 30 minutos aproximadamente, no quilômetro 51 em Campos, no sentido Niterói, uma manifestação interdita totalmente a pista. E com isso, tem mais ou menos 2 quilômetros de lentidão até o local da manifestação. Também, nesse momento, é grande o fluxo de veículos saindo da Arthur Bernardes e acessando a rotatória aí próximo ao Shopping Estrada. Também grande movimentação na saída de Campos, na Campos Farol, com acesso a 28 de março e Beira Valão, nas imediações do Mercado Municipal. Avenidas Pelinca, Saldanha, Maria e Formosa, também com grande fluxo em determinados pontos. Ponte da Lapa com maior movimentação no sentido centro. Juntos. O melhor mix. O produto interno brasileiro cresceu 0,4% no segundo trimestre na comparação com os 3 primeiros meses do ano, segundo divulgou ontem o IBGE. Em valores correntes, o PIB no segundo trimestre de 2019 totalizou 1,780 trilhão. O resultado, embora reforce a leitura de maior fraqueza da economia em 2019, veio um pouco acima do esperado pelo mercado e afastou o risco de entrada do país em uma recessão técnica, caracterizada por 2 trimestres seguidos de retração do PIB. E a economia brasileira está se recuperando de forma lenta, mas há espaço para novas melhoras, especialmente porque no passado as taxas eram menores na avaliação do gerente de contas trimestrais do IBGE, Cláudia Dionísio. Ontem, o IBGE divulgou que o produto interno havia subido 0,4% e o PIB também apresentou altas de 1% na comparação com o segundo trimestre de 2018 e 0,7% no acumulado do ano e de 1% nos últimos meses. Mix Notícias. O governo federal publicou ontem um decreto que proíbe queimadas em todo o país por 60 dias. Em regra, a ação considerada crime punida com pena de 1 a 4 anos de reclusão, mas era permitido o uso de fogo em práticas agropastoris e florestais, por outro decreto de 1998, desde que o responsável tivesse licença de órgão ambiental. A medida ocorre em meio à pressão internacional pelo combate aos focos de incêndio na Amazônia. De acordo com o INPE, as regiões norte e noroeste fluminense são classificadas atualmente com o risco de fogo crítico, o mais alto de 5 índices elaborados pelo órgão. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, defendeu a revisão de todas as demarcações de terras indígenas no país. Ele deu a declaração na noite de ontem ao lado do presidente Jair Bolsonaro durante live semanal. Essas demarcações, elas merecem ser todas revistas, uma vez que há provas de dentro da própria FUNAI, denúncias de demarcações fraudulentas para terras indígenas. São demarcações que foram, na sua extensão, aumentadas por gente interessada em lucrar e, com isso, precisa ser muito bem estudado,
disse. Mix, juntos no melhor mix. A Polícia Civil do Pará identificou 3 suspeitos de provocar queimadas em área de floresta nativa no sudeste do estado. Nesta quinta-feira, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão na casa dos suspeitos. 2 são irmãos e proprietários da fazenda Ouro Verde, em São Félix do Xingu, e o terceiro é gerente da propriedade. A fazenda fica localizada dentro da área de proteção ambiental Triunfo do Xingu. Segundo a polícia, foi encontrado no local um grupo de trabalhadores em condições análogas à escravidão. E o Ministério da Saúde vai aproveitar setembro, mês da conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio, para enfatizar a necessidade de atenção especial com o bem-estar e a saúde mental de crianças e adolescentes. Segundo o ministro Luiz Henrique Mandetta, o foco das ações desenvolvidas pela pasta durante o Setembro Amarelo será o público jovem, no qual vem aumentando o número de casos e de tentativas de suicídio. Vamos focar nesta questão dos jovens, tanto na questão do suicídio quanto das tentativas, procurando alternativas de políticas públicas indutórias. Mix Notícias. Pesquisador nas áreas de ortopedia e escritor com 2 livros médicos e 10 títulos infanto-juvenis publicados, o ortopedista pediátrico paulista David Nordon alerta para problemas que carregadores de bebê que forcem a criança a ficar em posição inadequada possam causar. Um deles é a displasia, uma alteração do desenvolvimento do quadril que fica progressivamente mais deformado e fora do lugar. Para evitar problemas de saúde no bebê, o médico recomenda que os ergonômicos são mais seguros e confortáveis para as crianças, com a base alargada de forma que o bumbum inteiro do bebê fica apoiado como se estivesse sentado em uma cadeira. Ainda sem prazo para o início da implementação, a prova de vida do INSS será feita também pelo celular ou pelo computador. Com isso, o beneficiário não mais precisará ir até a agência bancária ou do órgão anualmente comprovar que está vivo. A medida foi anunciada no último dia 16 e confirmada ontem pelo secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Ele informou que a biometria por meio de tecnologia começará a ser feita após a finalização de testes. Mix, juntos no melhor mix. Beneficiários do Bolsa Família inserido no benefício de prestação continuada, o BPC, com mais de 60 anos, que recebem em média R$ 130 por mês, deverão ter o valor aumentado para R$ 400. Quanto à possibilidade de perda para quem tem entre 65 e 70 anos, o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, afirma que a ideia não é fragilizar o regime de contribuição nem desestimular os contribuintes. E já descontada a retenção do Fundeb, o total de R$ 1.939.230.690 estará entrando nos cofres dos 5.568 municípios do país nesta sexta-feira. O valor é referente à parcela do terceiro decêndio do Fundo de Participação dos Municípios. A Secretaria do Tesouro Nacional analisa que, comparado com o mesmo decêndio do ano anterior, o atual sofre alta de 3,10% em termos nominais, que não consideram os efeitos da inflação. Mix Notícias. Dentro da estratégia de baratear o preço do produto e fazer isso chegar aos consumidores, o governo aprovou ontem o fim da diferenciação de preços de gás de cozinha, cujo fornecimento no Brasil é controlado pela Petrobras, com validade a partir de março do ano que vem. A decisão foi tomada em uma reunião extraordinária do Conselho Nacional de Política Energética no Ministério de Minas e Energia. Atualmente, o botijão de 13 quilos na refinaria custa R$ 23. O Ministério prevê que, com a medida anunciada ontem, o preço cairá para até R$ 16. A conclusão é que o fim da prática de preços diferenciados de GLP corrige distorções no mercado. Os conjuntos habitacionais financiados com recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social terão que ter obrigatoriamente biblioteca, sala de estudo, creche e pré-escola. As exigências estão em substitutivo da Comissão de Educação, que altera a lei do programa Minha Casa Minha Vida. É condicionada a construção das áreas ao compromisso prévio do município de equipar e manter as instalações. A relatoria do projeto defendeu que o poder público precisa estabelecer parcerias com outros segmentos da sociedade para a construção de espaços de leitura, pesquisas e debates.
Juntos. O melhor mix. O ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou ontem conceder uma liminar, decisão provisória, para soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa citou como argumento a atuação dos procuradores da República no Paraná nos processos contra Lula. O ministro considerou que, ao analisar em junho se Lula deveria ser solto por conta da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, a segunda turma já negou conceder decisão para libertar o ex-presidente. A defesa do ex-presidente argumentou que os procuradores não cumpriram os deveres da impessoalidade e da legalidade, o que causa a nulidade do processo. Segundo os advogados, integrante do MP não pode, a qualquer custo, buscar uma condenação, porque isso fere o princípio do processo justo. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso 2183 da Mega Sena, que ocorreu nesta quarta-feira, dia 28, em São Paulo. O prêmio para o próximo sorteio, no sábado, dia 31, é estimado em 47 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 13, 26, 30, 34, 43 e 51. A quina saiu para 74 apostas e cada uma vai levar R$ 42.064. A quadra teve 6.087 ganhadores e cada um receberá R$ 740,57. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite do dia do sorteio, sábado, amanhã, em qualquer lotérica ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. Mix Notícias. Após um pregão instável, com o mercado de olho nas atuações do Banco Central, nas incertezas políticos econômicas na Argentina e nos números do PIB do Brasil no segundo trimestre, que mostraram uma alta de 0,4% sobre o trimestre anterior, a moeda americana terminou o dia em alta de 0,30%, vendida a R$ 4,17, maior patamar de fechamento do ano e também maior nível desde o recorde de 4,19%, atingido em 13 de setembro de 2018. A matéria está no Valor Econômico. E a saca 50 quilos de açúcar cristal segue em alta de mais 0,67% ao dia, cotada a R$ 61,36. A fonte é o CPE Exalc. E a arroba do boi gordo segue estável, cotada a R$ 146 à vista no estado do Rio, fonte Scott Consultoria. 100.7 Mix. O fechamento de 24 agências comunitárias dos Correios em Campos repercutiu entre o governo municipal e a empresa estatal que mantinha um convênio para o funcionamento dos postos. A assessoria dos Correios alegou que tentou negociar a permanência dos serviços, mas a prefeitura não quis renovar o contrato. A assessoria do governo justificou a ausência de meio legal para manter o funcionamento dos postos e contingenciamento das finanças. A interrupção dos serviços acontece em meio ao processo de privatização da estatal prevista pelo governo Jair Bolsonaro. Um correntista quebrou a porta de uma agência bancária no centro de Campos na tarde de ontem, depois de ter sido impedido de entrar por um segurança que se recusou a revistá-lo. Ele disse que a porta giratória travava mesmo ele tendo retirado dos bolsos todos os materiais de metal. Enfurecido com a conduta do segurança, que o impedia de encontrar a esposa dentro da agência, ele forçou a entrada e acabou estilhaçando a porta de vidro. A polícia militar foi acionada. Através de nota, o banco informou que a agência não abrirá no dia de hoje. Mix. Os servidores da Prefeitura de Campos ainda não foram informados sobre o pagamento do 13º salário, mas estão na expectativa de que a primeira parcela saia antes de 30 de novembro, prazo estabelecido oficialmente para todos os trabalhadores pelo Ministério do Trabalho. Já no ano passado, o abono foi pago integralmente dia 20 de dezembro. Ontem, a Prefeitura iniciou o pagamento dos salários de agosto e conclui nesta sexta-feira. O valor total da folha é de R$ 78,9 milhões, sendo 14,9 milhões referentes ao Prev Campos. Briga o mar com as pedras e nós sofremos as consequências, disse ontem revoltada uma senhora, fazendo referência à greve dos médicos municipais, iniciada dia 7 de agosto, alegando que o marido estava internado no HGG, sem receber assistência digna. Várias outras pessoas também reclamaram e uma delas ameaçou recorrer ao Ministério Público. A informação no HGG foi que casos de emergência estão sendo priorizados na medida do possível. Estamos reivindicando também por melhorias e das condições para o atendimento digno à população, alegou um médico da rede municipal. Mix Notícias. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve ter uma votação apertada quando for decidir sobre a tese jurídica que anulou pela primeira vez na Corte uma condenação no âmbito da Operação Lava Jato. Na contabilidade de ministros, ficaram 5 votos para cada lado. No meio, como incógnita, Carmen Lúcia.
Na terça-feira, a segunda turma decidiu anular a condenação imposta pelo ex-juiz Sérgio Moro ao ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini, acatando o argumento de que as alegações finais de delatores precisam ser apresentadas antes que as dos demais réus. Condenado na Operação Lava Jato, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, recebeu ontem indulto natalino da Justiça do Paraná. A decisão foi proferida pelo juiz Ronaldo Sansoni Guerra, da primeira vara de execuções penais de Curitiba. Vacari foi beneficiado em um processo em que foi condenado por corrupção passiva, em segunda instância, a 24 anos de prisão. Apesar disso, Vacari continuará preso porque ainda tem uma condenação em segunda instância a 6 anos e 8 meses de prisão. Mix. Juntos no melhor mix. Depois de ser aprovada na Câmara e no Senado, a medida provisória 881, conhecida como MP da Liberdade Econômica, está na berlinda. Isso porque líderes partidários querem que o texto da medida seja reanalisado pelos deputados antes de ir à sanção presidencial. Na semana passada, o Senado aprovou a matéria e a encaminhou para a sanção presidencial, depois de derrubar trecho do texto que autorizava o trabalho aos domingos, o que, na visão dos deputados, é inconstitucional. Na última quarta-feira, os líderes entraram em um mandado de segurança no STF para reverter a decisão. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, fecharam um acordo para votar ainda neste ano a proposta da PEC paralela, que será desmembrada da reforma da Previdência. Por esta PEC, estados e municípios poderão incluir seus servidores nas novas regras de aposentadoria dos funcionários da União por intermédio da aprovação de projetos nas assembleias. Alcolumbre prometeu encurtar prazos no Senado para aprovar a PEC até o fim de novembro. Ouça Mix. O projeto do governador Wilson Witzel de acabar com o atual modelo de delegacias de polícia causa preocupação entre os policiais. O motivo é a realocação dos agentes que acabarão sendo transferidos de unidades. A promessa de Witzel é de acabar com ao menos 150 delegacias. Ainda que os policiais entendam que as mudanças também são ossos do ofício, há um receio de serem obrigados a longos deslocamentos. O presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Márcio Garcia, faz um apelo para os gestores. Garcia lembra que no momento da realocação do servidor é preciso levar em consideração o local onde os agentes moram. E vamos ao esporte. O Corinthians está nas semifinais da Copa Sul-Americana depois do empate sem gols em São Paulo. Ontem, o Timão segurou o 1-1 com o Fluminense no Maracanã e garantiu a vaga para enfrentar o Independente Del Valle do Equador. Pedrinho abriu o placar para os paulistas no início do segundo tempo. Pablo Diego empatou, mas o tricolor não conseguiu a virada diante de 57 mil torcedores e na estreia do técnico Oswaldo de Oliveira. E pela 17ª rodada do Brasileirão, no sábado às 9 da noite, o Botafogo joga no Beira-Rio contra o Internacional. Já no domingo, às 4 da tarde, o Flamengo joga contra o Palmeiras no Maracanã para tentar manter a liderança. Já às 7 da noite, o Vasco joga contra o Cruzeiro no Mineirão. Mix. Vamos agora à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. Muito bem, a equipe Mix de reportagem está aqui apurando mais um alerta, né, para a Enel. Afinal de contas, a estação de serviço da Enel já não é boa, né? Temos aí várias oscilações de energia, preço de conta alta, medição exacerbada e a questão dos postes. Nós estamos aqui na rua Benedito Queiroz, na Alphaville 2, na altura do número 331, próximo à rua Luana Virgílio. E olha, a situação aqui, o poste está com uma angulação de quase 30 graus para dentro, ele está prestes a cair e essa situação vai ficar até quando? A Enel precisa tomar providências quanto a essas questões do poste antes que aconteça uma tragédia. É incrível aqui a ondulação do poste. Você vê aqui um ângulo de 30 graus e até agora nada feito. Pela informação que eu tive aqui de moradores, já fizeram também a reclamação à Enel e até agora nada. Participe conosco pelo WhatsApp da Mix Campos 997971007. Mix. Juntos no melhor mix. Vamos à equipe Mix nas ruas. Mix Notícias. A equipe de reportagem da Mix está aqui no Shopping Estrada, no Detran. Afinal de contas, as reclamações são muitas. Faltam funcionários, continua a mesma demanda, ou seja, as mesmas marcações e, segundo informações que apuramos aqui, a pessoa leva cerca de 3 horas para fazer a vistoria
mais 2 horas para esperar o documento. Outra situação que está acontecendo é que a arrecadação do Estado só aumentou. Carros que não precisavam pagar a taxa, apenas R$56, carros abaixo de 5 anos, que não precisavam pagar, né, estavam livres da vistoria, pagam agora R$203. Os funcionários aqui trabalham de 8, às vezes, até as 6, 7 horas, ou seja, são novos funcionários que é terceirizado, não tem gente aqui sendo admitida do concurso, do último concurso do Detran, e também reboque, que pagava R$50, paga-se agora R$203. Então a demora continua, o serviço está mal prestado e a gente pede aí providências, né, para melhorar essa situação aqui também no Shopping Estrada, no setor do Detran. Você ouviu Mix Notícias.